Bom dia. Primeiro quero começar pedindo perdão a vocês por não ter colocado nenhum vídeo nem domingo nem segunda-feira. Domingo é um dia mais corrido para a minha família por causa do fato que meu pai é o pastor da igreja aqui e qualquer pessoa que faz parte de uma família de um pastor ou de um missionário conhece que a maioria das famílias de pastor ou missionário se encontra mais corrido e mais atarefado no domingo do que em outros dias, dependendo da situação. E foi o meu caso esse domingo. E segunda-feira, com o trabalho, e eu não consegui gravar nenhum vídeo depois da minha aula de seminário. Mas estamos voltando aqui para os versos diários e nos encontramos em Números capítulo 27, verso 5. Números capítulo 27, verso 5 é uma história muito interessante que eu sempre achei que foi uma coisa assim mais, não marginal, mas uma coisa nem tão importante para a história que está na Bíblia. Não que alguma parte disso seja não importante. Não pense que eu estou dizendo que eu acho que partes da Bíblia são importantes e outras partes não são. Porém, era uma história que eu, assim, não prestei muita atenção tanto quanto eu vi essa vez. Números 27, verso 5. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Qual causa? O que era a causa que Moisés estava levando perante o Senhor? Era a causa de Maalá, Noá, Ogla, Micla e Tirza. Essas 5 filhas de Zelofeade, da tribo de Manassés, elas se encontravam numa situação onde o pai delas tinha morrido no deserto e não tinha irmão delas, não tinha filho do pai para receber a herança que o pai estava deixando para a família. E também era difícil para alguém cumprir, pelo jeito era difícil para alguém cumprir o dever do nem lembro qual é a palavra, mas do remidor, do parente remidor, que poderia tomar a herança e casar com uma das filhas, algo assim. Então, essas 5 filhas levaram sua situação perante Moisés. E Moisés, com certeza, tentou procurar na sua mente, na lei de Deus que Deus tinha dado para eles, se tivesse algum princípio regulando ou dirigindo o procedimento com essa situação. Porém, mesmo ele procurando, ele não estava encontrando a solução específica para essa situação. Então ele levou perante Deus para ver o que Deus iria falar. Agora, Moisés foi perante Deus muitas vezes. E o interessante dessa vez que ele vai perante o Senhor é porque me lembra muito do que nós precisamos fazer e o que eu faço muitas vezes no trabalho. No trabalho, eu tenho certos procedimentos que eu preciso cumprir. E cada situação que eu me deparo, eu preciso seguir os procedimentos que dirigem aquela situação e a solução. Porém, se alguma situação aparecer que está fora da norma, que está fora do que eu conheço como procedimento certo, eu tento procurar os procedimentos para ver o que eu faço. Mas se eu não encontro uma solução baseada naqueles procedimentos que eu já conheço, eu procuro com o meu líder de trabalho para ver se ele pode me dizer o que é para fazer naquela situação, sendo que é uma situação nova. Aí, se ele não sabe, ele passa para o líder dele. E assim por diante, até subindo a hierarquia do trabalho, até chegar alguém que pode dizer: olha, faça assim e vai ser assim. Moisés fez exatamente isso quando ele foi perante Deus. Nenhuma regra que Deus tinha dado na lei dirigia ou solucionava o problema que estavam enfrentando. Então, ele precisava da palavra do autor mesmo, ou das regras, para ver o que fazia nessa situação que era diferenciado.
E Deus deu a resposta. Ele falou para dar o terreno para as 5 filhas. A herança, no caso, não era terreno nessa época, porque não tínhamos chegado em Israel. Mas a herança dava para as 5 filhas. Então, nós podemos fazer assim como Moisés fez. Moisés levou perante o Senhor essa causa que estava fora da norma que ele sabia. Nós temos a Bíblia completa para reger as nossas vidas, para nos guiar através de seus princípios, e qualquer situação que nos deparamos pode ser usado a Bíblia para mostrar como é que age, como é que procede naquela situação ou circunstância. Porém, às vezes nós encontramos dificuldade em solucionar o problema baseado no que conhecemos da Bíblia. E não é que a Bíblia não fala, mas às vezes que a gente não consegue descobrir qual o princípio que devemos usar, qual o procedimento certo. E nesse caso que nós temos dificuldade, podemos ir diretamente para Deus, assim como Moisés fez. Moisés colocou na atenção de Deus e Deus falou, faça assim. Nós também podemos fazer quando nos deparamos com uma situação nova que nós não podemos nós não podemos facilmente descobrir a solução, podemos levar diretamente para Deus, deixar com Ele e esperar que Ele vai nos dar a solução. E com certeza a solução que Ele nos dá vai estar dentro da sua palavra ou seguindo os princípios que estão dentro da sua palavra. Porque Deus colocou a Bíblia para isso justamente. Ele não vai revelar uma regra nova para você, feito ele fez com Moisés aqui. Mas ele vai ajudar você a ver alguma coisa que nunca tinha visto na Bíblia para solucionar o seu problema. Mas é por isso que é importante andar com Deus. Porque se não estiver andando com Deus, vai ser muito difícil ter aquela intimidade com Deus para receber a direção dele numa situação nova. Mas assim como Moisés fez nessa situação que ele encontrou um problema novo, um problema nova que ele não podia solucionar, nós também podemos ir para Deus, assim como ele fez. E Deus com certeza vai nos ajudar com qualquer situação que nós encontramos que está fora do que nós podemos solucionar.